Salve, salve pessoal, aqui é o Denis para o canal Enigmas do Passado. E é o seguinte pessoal, hoje vamos falar sobre um caso bastante enigmático e curioso, o curioso caso da Pedra Roswell. Mas por que esse fato é tão curioso e enigmático? É por isso que esse vídeo está aqui, para contar tudo o que foi feito para tentar desvendar esse mistério. Só pelo fato de ter sido encontrado em Roswell já faz com que o caso seja enigmático. Mas por que Roswell é uma cidade enigmática? Porque essa cidade protagonizou fatos misteriosos ao longo dos anos que sempre relacionou a OVNIs e ETs. Ficou conhecido em todo o mundo por aparições OVNIs no céu que frequentemente são relatados ou filmados por moradores da região, e principalmente pela suposta e famosa queda de um OVNI em 1947, com certeza a mais surpreendente de todas, que até mesmo o governo e o exército estiveram envolvidos. Muitos dizem que a participação deles no caso foi para ocultar o que realmente aconteceu naquele dia, dizendo ao mundo que foi um balão meteorológico que havia caído. Mas existem muitos relatos e testemunhas que dizem ao contrário. Muitos até afirmam que se tratava de um objeto voador não identificado em forma de disco. Mas enfim pessoal, hoje não vamos falar sobre o acontecido de 1947, porque afinal falar de Roswell sempre vai abordar vários mistérios e perguntas sem respostas. Então vamos para o nosso caso de hoje. E tudo tem início no outono de 2002, na Cordilheira de El Capitan, a 18 quilômetros de onde teria caído o OVNI em 1947. Em meio à sua caçada, um caçador chamado Robert avistou uma rocha perto de uma vegetação rasteira. Bastante curioso, viu um símbolo na pedra e achou muito interessante, e levou aquela pedra embora contigo. Ele guardou a pedra ao longo dos anos seguintes, mas também guardou a pedra no bolso a maioria das vezes para dar sorte, e começou a notar mudanças positivas ocorrendo em sua vida, segundo ele. Será que a posse dessa pedra estranha foi responsável por essas mudanças? Ele começou a se perguntar sobre essas possibilidades. Em julho de 2007, durante um evento na cidade chamado Roswell Civic Center, Robert apresentou a alguns conhecidos a pedra e contou a história de como foi encontrada, e essas pessoas, após examinar a pedra, resolveram apresentá-la para o Dr. Doleman, que era um arqueólogo da Universidade de Albuquerque. O exame incluiu o uso de ferramentas arqueológicas para examinar de perto a estrutura do artefato. Também foi usado um ímã para examinar sua polarização, e esses experimentos foram realizados com o propósito de desvendar sua origem. Após a conclusão do exame, foi decidido que levaria uma pesquisa adiante usando impressões detalhadas do artefato para tentar encontrar sua origem ou significado. A pedra em si tem aproximadamente 5 por 7 centímetros de diâmetro, é de cor vermelha e cabe na palma da sua mão. O artefato exibe propriedades magnéticas estranhas, com áreas polarizadas mais positivas em um lado e mais negativas no outro. Usando um pequeno ímã mecânico, você pode girar a rocha em qualquer direção, depende da colocação do ímã. O que surpreendeu a todos que ali estavam foi que o artefato também parece pulsar uma corrente elétrica de tempos em tempos, que era medida através de um medidor. Foi testemunhado flutuações na agulha no modo elétrico enquanto testava o artefato em diferentes fases do medidor. Ao examinar esse artefato mais detalhadamente, notou-se que o desenho da rocha realmente segue o contorno da superfície da rocha. Também descobriram que a coloração da cor da superfície da rocha era a mesma entre as ranhuras do desenho tridimensional. Isso indicou que o corte do design não era recente. Então, após essas descobertas, que o fato fica bastante curioso, já que uma série de pesquisas foram realizadas onde se criaram bem mais perguntas do que respostas sobre o caso. Muitas teorias foram criadas, principalmente que a pedra era de origem extraterrestre e que se tratava de uma mensagem oculta para os humanos. Mas muitos olhos passaram a olhar de verdade para este caso quando foi descoberto que o desenho gravado na pedra se assemelha precisamente a um agroglifo que apareceu na cidade de Lincoln, na Inglaterra, em 1996, a milhares de quilômetros de distância do deserto de Roswell. Pictogramas foram encontrados com símbolos semelhantes nas esculturas em pedra no norte do Arizona,
e foi concluído que representava uma supernova que explodiu em 5 de julho de 1054, observada pelos nativos americanos na época. Conforme a dimensão dos mistérios aumentava em torno da descoberta, Robert entrou em contato com o famoso pesquisador Cole Andrews e foi-lhe enviado todas as informações coletadas durante a pesquisa, incluindo fotos em Ultra HD. Então foi chegada à conclusão que a rocha tinha exatamente o mesmo projeto de formação de cultivo de 1996, na Inglaterra, com geometria perfeitamente combinada. Esta foi definitivamente uma descoberta extraordinária e inesperada para todos. Todos os envolvidos no caso passaram o ano seguinte tentando desmascarar o artefato, pesquisando a possibilidade de existir outros idênticos por aí. Também conversaram com empresas de gravação sobre técnicas de corte e se eles já tinham visto algo parecido. Todos disseram que nunca viram algo parecido com a rocha. Em uma reunião MUFON realizada em Denver em 2008, pesquisadores e investigadores que investigaram o caso do agroglifo de Lincoln em 1996 disseram que o símbolo causou oscilações extremas de humor entre eles, sempre que estavam no centro do desenho. Eles declararam que de todos os agroglifos em que viram, este foi o mais memorável de todos. Eles afirmaram que nunca tinham visto uma rocha como a encontrada por Robert, o que só aumentou a possibilidade dela ser única e por uma extrema coincidência sem explicação o desenho ser idêntico a um agroglifo a milhares de quilômetros de distância. Mas então eles tiveram uma ideia brilhante, fazendo um comunicado à imprensa para que o artefato em comum fosse apresentado ao mundo. Mas por que toda essa exposição? Porque se houvesse uma empresa em algum lugar do mundo que tivesse fabricado a rocha, com certeza ela iria aparecer, e com isso encontrariam a origem da rocha. Então, em 6 de julho de 2008, o comunicado chega à imprensa em Roswell, mas nenhum fabricante apareceu, o que só aumentou a possibilidade dela ser única. Então, assim, a rocha misteriosa e enigmática foi apresentada pela primeira vez ao mundo. Após pesquisar por muitos anos, de uma vez por todas foi descartada a possibilidade que a pedra foi fabricada em algum lugar do mundo. Então o programa rádio local apresentou aos Estados Unidos esse caso curioso. A repercussão foi tão positiva que o caso chegou ao ápice, quando realmente foi apresentado ao mundo no canal History Channel, no programa apresentado por Diógenes Tsoukalos, no Alienígenas do Passado, onde eles realizaram todas as pesquisas de tecnologia existente e não encontraram nenhuma explicação da origem da rocha. Depois da repercussão mundial, Robert ainda está em posse do artefato e ainda está avançando na investigação sobre o caso para tentar descobrir de algum modo de onde ela veio, pois só aumentou a curiosidade de todos, já que ela não foi feita por ninguém. Esse artefato realmente se tornou um fenômeno único para a mídia, que até hoje aguarda o retorno desse caso enigmático para tomar as manchetes do país.